galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 203. Estou aqui com ele, o André Everton, que eu conheci nas minhas buscas pelo Spotify da vida, né? Eu sou um cara muito curioso, vocês sabem muito bem disso. E os meus convidados, eles nascem muito de curiosidades minhas, que eu busco aí pela internet. É até uma dica pra galera, né? Que a internet é cheia de coisa boa, você que tá procurando o lugar errado. A internet tá cheia de coisas boas, de coisas que a gente gosta. E o André é um cara que eu quero muito conversar, porque ele é assim como eu, torcedor do Everton, né? Vamos trocar ideia muito sobre isso, porque o Everton Futebol Clube é um time que não é tão conhecido no Brasil. Na verdade, não é que ele seja tão conhecido, eu acho que todo mundo conhece, mas não é tão. Ele não tem muitos torcedores no Brasil, assim como o meu outro time, que é a Fiorentina, né? Então, quando eu encontro alguma pessoa que também torce pro Everton, eu fico muito feliz. Cara, se apresente, muito obrigado por você ter aceitado o convite, obrigado por ter aceitado aí de primeira mão. E se apresente, fale quem você é, e mais uma vez obrigado. Primeiramente, é um prazer participar do podcast, Jonathan. Bom, vamos lá. Começamos a apresentar. Meu nome é André Vitor. André Everton é por causa do nosso querido Everton. Tenho 30 anos, estudo jornalismo, estou indo agora para o 6º período. Trabalho na área administrativa e, bom, você falou da Fiorentina, eu também tenho uma paixão italiana, só que não tão roxa assim, né? A paixão italiana é mais azul, vermelho, branco e preto. Eu torço pela Sampdoria desde muito adolescente. Então, além do Everton, minha outra paixão. Então vamos lá, André. Eu acho que a gente já pode começar daí, cara. Como é que começou a sua paixão pelo Everton, né? Assim, acredito que a sua paixão ela seja muito grande, porque além de você ser torcedor do time, você produz conteúdo, né? Eu conheci você através do seu podcast lá, né? Que é o Tofcast, né? Conheci você através lá pesquisando, na verdade, coisas sobre o Everton no Spotify. Eu cheguei até você. Então, além de ser um torcedor, né? E óbvio, trabalhar, tipo, na área de jornalismo e tal, você também produz conteúdo em relação ao Everton. Então, conta pra gente como é que começou aí esse interesse pelo Everton. Então, devia ter uns 17, talvez, nessa faixa etária, quando começou o esporte interativo na parabólica e tudo mais, o futebol inglês ele começou a crescer para a galera que tinha essa faixa etária que eu tinha, uns 16, 17, um pouco mais novo. E eu passei a acompanhar alguns clubes da Premier League, sempre foi a liga que eu mais gostava. Tinha o Arsenal, tinha um time muito forte. Lembro que o Chelsea também, com o Terry, o Lampard, o Drogba, enfim, o United com o Cristiano Ronaldo. Tinham vários times bons, fortes, interessantes. Mas, se eu não me engano, num jogo do Everton contra o City, fora de casa, o City ainda não era esse City de hoje em dia. Eu lembro que era um jogo que tinha muita neve, e era no estádio do City, como eu pontuei, e tinha muito torcedor do Everton. A torcida do Everton estava muito presente. E eu fiquei muito curioso com aquilo, porque o Everton é um time, hoje, por mais que tenha muita tradição, é um time de meio de tabela, e é um time que, na nossa época mais jovem, era um time que jogava um futebol muito reativo, né, vamos dizer assim. Então aquilo me chamou a atenção, eu fiquei curioso com a torcida, com o clube, passei a pesquisar mais. A familiaridade com a cor também me chamou a atenção, porque eu gosto muito da cor azul, apesar de eu no Brasil não ser azul. E aí passei a pesquisar, passei a ficar interessado e falei, cara, eu quero ser nesse clube. Então acompanhei o David Moyes quando era treinador, o time que tinha o Cahill, o Fellaini, o Pienaar, sul-africano, Tim Howard, goleiro estadunidense, enfim, tantos outros jogadores que já vestiram a camisa do clube mais importante de Liverpool. Mas agora falando da questão da criação do conteúdo, que você perguntou também, eu passei a fazer isso mais por causa da faculdade de jornalismo. Eu pensei, olha, eu sempre tive muita timidez em gravar essas coisas, mas eu falei, olha, eu tenho que aprender, eu tenho que tentar mesmo ter um conhecimento prático. Daí criei um canal no TikTok, o @_André. Basicamente são os vídeos que eu jogo aqui no YouTube. Na verdade, eu pego os vídeos do TikTok e jogo aqui no YouTube, não, perdão, no Instagram. E também eu gravo o Tofcast, né, que também é uma extensão do projeto, para justamente ter familiaridade com o áudio no Spotify e o visual lá no TikTok e no Instagram. Então, foi juntar amor com o estudo, com o futuro na profissão. Basicamente, foi essa mistura que nasceu o André e, consequentemente, o Tofcast. Da hora, da hora. Então, o esporte interativo foi que te deu esse gatilho, assim, jogos, né, na verdade, do Everton, passando lá, né? Foi. Comecei a ficar alucinado com futebol, alucinado pelo Everton. Da hora. Cara, a minha paixão pelo Everton é mais recente que a sua, porque foi ali em meados de 2016 para 2017. Porque até então, eu só torcia, né, para São Paulo Futebol Clube, Barcelona e Fiorentina.
Só torcia pra esses três times. E já achava time demais, né? Já achava que eu torcia pra time demais. E aí, cara, eu comecei a acompanhar mais de perto a Premier League, né? Acompanhar mais jogos da Premier League, que até então não acompanhava. Até pela crescente também da Premier League, de muitos jogadores bons indo pra lá, Guardiola, enfim. E aí, no meio do Big Six ali, né? Dos jogos dos times ali mais badalados, eu comecei a assistir os jogos do Everton e na época eu comecei a me encantar pela torcida, pela cor nem tanto, embora eu goste de azul também, mas sei lá, pela torcida, pela forma que a torcida torce mesmo, assim, pelo time. E o Richarlison, cara, inclusive lá no meu Instagram tem, né, quando o Richarlison saiu do Everton, uma postagem minha me declarando para ele, né, que para mim ele é meu maior ídolo no time, porque foi ele que me fez torcer pro Everton, né, assim, é até estranho, né, a gente, parecido com o Barcelona. Eu sou torcedor do Barcelona por causa do Ronaldinho Gaúcho. Quando o Ronaldinho Gaúcho foi pra lá, enfim, eu comecei a acompanhar os jogos do Barcelona, pá, e até então nunca parei de torcer pro Barça. Teve muita gente que virou casaca, né, foi torcer pro Real, enfim, mas eu nunca. O Real Madrid pode ganhar em 1000 Champions, mas eu não vou ser Barça, não vai mudar nada. Time não se muda, né. Então, é isso, cara. E aí eu comecei a torcer pro Everton e a sofrer pelo Everton também. Aquelas campanhas assim de quase rebaixamento e o Richarlison salvando a gente. Então foi meio que assim. O Richarlison, ele teve uma passagem sensacional pelo Everton. E não vou mentir, quando ele saiu do Everton, foi pro Tottenham, eu fiquei triste. Não só por ele sair do Everton, mas eu queria que ele fosse para um clube, né, que brigasse por algo mais, de repente. Sim. Não sei, de repente o United, ou não vou dizer o City, mas até o próprio rival, o Liverpool. Mas quando ele fez um movimento para o Tottenham, eu pensei, pô, não mudou muita coisa, porque o Tottenham tem mais dinheiro, tem mais nível para competir com os grandes, mas o Tottenham não ganha nada há tanto tempo quanto o Everton. O Tottenham não ganha nada, eu acho, desde 2013, na Copa da Liga. Então, fora isso, o Tottenham chega na hora H e perde. Então, eu pensava, cara, o Richarlison merecia, nada contra o Tottenham, mas eu acho que o Richarlison ele merecia um clube que brigasse por algo mais, entendeu? De repente, o próprio Barcelona, por que não? Sim. Quando foi cogitado pra ele ir pro Barcelona, cara, fiquei muito feliz, assim, porque ele ia pro outro time meu, né, assim, mas fiquei triste também, cara, o fato dele ter ido pro Tottenham e também o fator dele jogar contra a gente, né, porque isso também me pegou, assim, de uma forma, caramba, ele vai jogar contra a gente. E assim, André, como é que surgiu o teu interesse pelo jornalismo, cara? Então, eu vou dizer que é um interesse um pouco tardio, porque eu sempre gostei de futebol, como eu falei. Você falou a questão de time, acompanho vários times. Gosto muito de futebol desde muito novo e gosto muito de geografia também. Então, as coisas meio que se unem nisso aí. Então, sempre gostei, sempre acompanhei, só que eu tinha muito medo daquela velha máxima, virar algo que gosta com profissão. Já tem outra formação que eu fiz antes, tentei fazer outras faculdades, mas acabei não completando. Aí chegou um momento que eu falei, cara, por que não tentar? Aí eu comecei ali sem muita expectativa, mas estou gostando e só fica aquela... Hoje eu penso assim, cara, eu tinha que ter começado antes, porque, como eu falei, estou no 6º período, formando ano que vem, vou formar com 31 para 32 anos, eu penso, cara, se eu tivesse começado ali com uns 20 e pouquinhos, talvez já estivesse exercendo de fato a profissão. Mas eu sempre gostei de futebol, ler, pesquisar, eu sempre achei muito, muito bacana essa parte. Não só do Everton, da Sampdoria, que é um outro clube que eu torço ferrenhamente também, mas enfim, de futebol de forma geral. Da Liga da Escócia, times da Escócia, Liga da Dinamarca, coisas assim meio aleatórias, assim. Da hora. Assim, eu acho muito engraçado porque, eu não sei se você passou por isso também no seu processo, assim, de quando você começou a torcer pelo Everton, né, ou se foi normal pra você, mas assim, eu lembro que quando eu me revelei torcedor do Everton, lá em 2017, algumas pessoas vieram, tipo, falar pra mim, modinha, não sei o que, tá torcendo por um time desconhecido, só pra dizer que é diferentão. Aí eu falei, cara, isso não faz nenhum sentido, porque futebol é uma competição onde a gente quer ganhar. Então, se eu fosse escolher um time pra torcer, se eu fosse escolher, né, se fosse escolhível, eu ia torcer pro Manchester City na Inglaterra. Eu ia torcer por um time que tá ganhando títulos. Qual o sentido de torcer por um time que não ganha nada há tantos anos? Um time que luta pra não cair? Não faz sentido nenhum. E a mesma coisa da Fiorentina, né? Porque a Fiorentina é uma paixão mais antiga, que vem ali, tipo, da adolescência já. Eu comecei a torcer pra Fiorentina por causa do jogo de futebol. Eu acho que era até Play 1. Você nem lembra se já era Play 2. E eu amei a cor, amei tudo. E comecei a torcer. Como você também aconteceu essa mesma fita, tipo, as pessoas falarem, torcedor, porque o Everton, não sei o quê, ou não, foi de boa? Cara, pior que não. Eu tenho um amigo muito próximo
no dia a dia que ele torce pro Liverpool. Então, ele sempre levou de boa, quando tem clássico a gente vai, zoa um ou outro. Tem amigos meus que não acompanham tanto futebol inglês. Quando o Everton perde, eles mandam mensagem. Então, nunca tive essa questão. Eles só acham engraçado porque, como a gente estava falando aqui, o Everton não ganha nada tem muito tempo. Salvo engano, temporada 94-95, a FA Cup. E, geralmente, fica ali brigando para não cair todo ano. Então, eles ficam ali zoando, quando o Everton perde, toma goleada. É um processo super de boa. Tipo, ninguém nunca me incomodou com isso, não. Da hora, da hora. E você é de onde, André? Você é do Rio? Cara, eu sou carioca, sou da cidade de Maricá. Da hora, da hora. E como é que foi a infância e a adolescência do André no Rio? Assim, a minha cidade não é igual a capital. A questão de periculosidade e tudo mais. É uma cidade que hoje em dia deu um boom na questão do crescimento. Mas quando eu era mais novo, fase criança, adolescente, era o que o pessoal chama aqui de cidade dormitório. Ah, férias, vamos para onde? Vamos para Maricá, Saquarema, Cabo Frio. Era uma cidade mais tranquila. Aí veio o desenvolvimento, a questão do rancho, pré-sal e tudo mais. E a cidade cresceu muito. Não é uma cidade perigosa igual a gente vê o Rio, né? A capital que é bem sinistra as coisas. Mas assim, dá pra viver bem em Maricá, dá pra viver tranquilo, salvo alguns lugares que são bem, hoje em dia são bem esquisitos mesmo. Outra paixão que eu tenho também é a seleção do Japão. É uma questão que me acompanha desde novinho. Da hora. Como é que foi? Campeão Pode crer. Eu ia puxar esse gancho aí. Mas assim, tu torce assim, Copa do Mundo, como é que é? Olha, hoje em dia menos, mas quando era mais novo eu era fervoroso. Copa do Mundo, amistoso, Copa da Ásia. Tanto que quando eu tô conversando aqui, me pergunta: qual é o teu momento mais feliz como torcedor de futebol? Eu falo sem pensar. Final da Copa da Ásia 2011, Austrália e Japão. O do Tadanari ali, Japão 1-0, Japão campeão da Copa da Ásia. É o meu momento, assim, extremo do extremo de felicidade do futebol. Pode crer. E no Brasil, você torce pra que time? Aí é uma questão já um pouco polêmica, mas eu vou revelar aqui. Então, Eita. eu sou polêmico porque eu sou e não esquenta a cabeça, né? Eu não tenho muito o que reclamar, nem tem problema. Eu sou misto, porque eu torço pro Fluminense e torço pro Coritiba também. Aí o que acontece? Vou contar essa história aqui resumidamente. Eu sou de família alvinegra, torcedores do Botafogo, então nasci botafoguense. Pai botafoguense, minha mãe botafoguense. Só que eu cheguei numa fase da vida que eu falei, cara, não quero mais isso aqui, né? Quando a gente vai tomando ali o conhecimento, passa a ter as nossas próprias tomadas de decisão, eu falei, cara, eu não quero isso aqui. Quero ter o meu time, minha identificação. Quando eu estava nos 13, 14, ali, a fase de adolescência, eu tinha um amigo que ele era vascaíno roxo, e eu fiquei, tá, vamos acompanhar o Vasco, por influência desse amigo. Aí acabou que a gente seguiu caminhos da vida diferentes, então eu já tinha uma simpatia com o Coxa e passei a acompanhar o Coritiba ali muito, assistir jogo, comprar produtos do Coritiba, muito mais. O Vasco ficou ali, continua torcendo no Vasco. Só para não dizer que não tinha time nenhum. O Vasco, sabe? Só que aí, foram passando os anos, um outro amigo me chamou para ir ao jogo do Fluminense, em 2015, lembra até o jogo qual foi? Fluminense e Joinville, para ver como tem muito tempo. Primeiro jogo no Maracanã, Paixão Forma. Eu fui, gostei, falei, cara, não, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Sempre quando tem jogo do Fluminense, eu consigo ir de um jeito, eu vou, compro camisa, assisto o jogo. Então, eu digo que eu sou tricolor de coxa branca. Isso que tem um time também que eu gosto no Brasil, eu não torço, eu só acompanho, que é o Náutico. Um clube que eu acho muito carismático, inclusive, eu não sei porquê. Mas eu não entendi a parte do coxa. Você só gosta mesmo? Não, eu torço fervorosamente. Eu não sei quando começou. Começou um dia, eu gostei da camisa, não sei. Aí eu tomei pra mim, falei, cara, é o Coritiba. Então, pra ser sincero, às vezes eu fico muito mais irritado quando me zoam por causa do Coxa, por causa do Fluminense. Porque eu acho que o Coxa, ele, como é que eu posso dizer? Às vezes ele parece que ele precisa mais da minha defesa, sabe? Porque é um time que não é daqui do Rio, vive momentos bem complicados desde muitos anos. Então tem vezes que quando algum amigo me zoa do Fluminense, eu fico de boa. Eu levo na brincadeira, eu levo na esportiva. Agora, dependendo do jogo, quando me zoam do Coxa, eu fico um pouco mais irritado. Mas não ao ponto de brigar e nada do tipo. Então, para você ver o Atlético Paranaense na Série A e do jeito que tá, deve ser dolorido, né? Muita coisa. Eu não gosto de jeito nenhum. Eu visto camisa de quase todos os clubes do mundo. Se me der a camisa, eu visto, brinco, levo na esportiva. Tem alguns clubes que eu não vestirei de jeito nenhum e o Atlético Paranaense é um deles. Pode crer. Sendo tricolor, como é que foi pra você, Valores? Foi mágico. Porque eu não acreditava. Até ali, chegar nas quartas, eu não acreditava. Mas quando teve aquele jogo com o Inter no Beira-Rio, eu falei, cara, vai ser campeão. Eu senti que ia ser campeão. Deu tudo muito
deu tudo muito, 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 muito certo pro Fluminense bater campeão. Falei, cara, não, vai chegar na final, vai ser campeão. Vai acabar esse tabu não ser campeão continental. Pode crer. Como é que você assistiu onde o jogo? Cara, eu assisti num evento de uma torcida organizada que teve aqui na minha cidade. Então, vi que aquele evento que organizaram, falei, não, vou assistir lá porque não tinha como ir no Maracanã, ingresso caro, não moro tão perto assim da capital, perigoso e tudo mais. Aí eu achei uma organizada daqui que ia assistir no barzinho lá, eu falei, não, vou junto. Aí fiquei lá com eles. Pode crer. Você é parecido comigo, né? Torço para alguns times. No Brasil eu torço só para dois, né? Que é o São Paulo Futebol Clube, que é o primeiro de todos, e o segundo é a minha cidade, né? O Atlético Acreano. Você conhece o Atlético Acreano? Cara, eu já ouvi o nome assim no grupo, mas conhecer não. Fez uma puta campanha em 2017, subiu da Série D pra Série C, na Série C perdeu pro Cuiabá o jogo do acesso, que até hoje me dói muito falar disso. E ver o Cuiabá na Série A, e óbvio, eu não vou ser idiota também, acho de pensar que o Atlético era para estar no lugar do Cuiabá na Série A, porque a gestão é totalmente diferente, o Acre é muito distante, enfim, até para um time acreano disputar uma Série C já é difícil, porque tem que rodar o Brasil, viagens muito distantes, viagem do Acre para qualquer lugar é muito longe, é muito caro, enfim, é a mesma parada dos clubes do Nordeste, por exemplo, Fortaleza e tal. Mas enfim, e aí eu torço para alguns times e tal, e sabendo que você torce também para alguns times, vamos fazer aqui meio que uma brincadeira para falar o melhor e o pior momento de você como torcedor dos times. Começando por ordem alfabética, eu acho, né, o Coxa. Poxa, o melhor momento, olha, teve um o melhor e pior momento que você lembra, assim. Melhor eu vou dizer um que eu chorei muito, que foi, eu não vou lembrar agora o ano, foi o ano do acidente da Chape, que o Coxa jogaria com a Chape, inclusive. Foi o Coritiba jogou com o Belgrano, acho que era a quarta de final daquela Sul-Americana, jogo de volta na Argentina, o chegando os pênaltis. O Wilson pegou acho que 2 pênaltis, se não me engano. Chorei muito aquele dia, fiquei muito feliz, muito feliz. Só não vou lembrar agora o ano. Pior momento, foram tantos momentos ruins. Vou pensar um aqui. A questão é que eu sou muito ruim com o ano. Mas teve um ano recente, deixa eu ver. Como eu falei, não vou lembrar o ano, mas teve uma decisão de Paranaense, um ano, na verdade, Campeonato Paranaense, que o Coxa perdeu o primeiro turno, salvo engano, pro Operário e perdeu o segundo turno pro Atlético. Ou seja, o Coritiba foi vice dos 2 turnos. E no segundo turno, um amigo estava em casa, flamenguista, me zoou horrores. Cheguei a chorar, fiquei muito triste no dia. Então foi bem dolorido. Teve outros jogos também, mas perder 2 turnos no mesmo campeonato foi bem dolorido. Pode crer. E Everton. O melhor não tem melhor momento. Melhor para a temporada retrasada, quando o Everton ganhou de 1-0 do Bournemouth. O gol do Corrêa que salvou a gente. Para mim foi o melhor momento. Sim. Poderia citar outro, mas eu vou ficar com esse. O outro que eu citaria seria o Everton 2, Liverpool 0, na pandemia. Gol inclusive do Richarlison. O gol do Ramos Rodrigues, o gol do Richarlison, mas pelo alívio que deu ali, a vitória contra o Bournemouth, vou ficar com esse jogo. Pior momento, escolher um. O Everton perdeu tantos clássicos nesse meio tempo que foi difícil escolher um clássico. Mas teve um clássico por uma Copa da Liga. O Everton estava com o time quase todo titular. O Liverpool estava com o time reserva, se não me engano, quase todo reserva. O Liverpool ganhou de 3-1. Então, também não vou lembrar agora. Mas eu fiquei muito pé da vida, porque eu falei, cara... não, minto. Agora lembrei. Momento ruim. Temporada passada, Everton e Fulham. O pênalti que o Onana bateu. Veio agora no cabeça. Tenho raiva do Onana até hoje, por causa desse lance. Porque eu falei, cara, dá pra ser campeão dessa Copa. Eu não assisti o lance, eu assisti o lance depois. Depois que eu falei, cara, eu quero ver o Onana longe do Everton. Quando ele foi embora, que eu não morei, não vou mentir. Eu tenho raiva dele até hoje. É tanta fase ruim do Everton, né, que às vezes a gente vai lembrando de uma, vai lembrando de outra. Goleada, só desgraça. Só desgraça, mano. Ainda tem gente que diz que nossa, a gente quer ser o diferentão pra torcer pra time como esse. E Fluminense, né? Eu acho que o melhor momento talvez seja a Libertadores, é possível, né? Com certeza a Libertadores, com certeza. E o pior momento? Vou escolher um jogo que o Fluminense ganhou, mas eu fui roubado no dia, então para mim foi um momento bem ruim. Foi Fluminense e Penharol do Maracanã, foi 3-1 Fluminense, salvo engano. O Fluminense ganhou, só que eu fui roubado no dia. Roubado não, fui furtado. Pegaram o celular e eu não vi. Eu assisti o jogo, quase que luto. Então, pra mim, foi o pior momento, assim, o pior jogo do Fluminense. Pode crer. E a Sampdoria, né? O pior momento com a Sampdoria. O acesso, sem ser dessa última vez, foi em 2012, 12. Foi o acesso. A última vez que o Sampdoria caiu e subiu, ficou em sexto, aí pegou vários playoffs pra subir. Ganhou o último jogo, então fiquei muito feliz. Na época ainda era o Orkut, aquela coisa toda. Óbvio, as vitórias contra o rival, que eu não gosto nem de falar o nome, tem momentos maravilhosos. Gabiadini fazendo vários gols neles. O Aldeiro na temporada
retrasada pegando pênalti no final, rebaixando ele, foi maravilhoso. E o pior momento tem sido agora, né? Porque a Sampdoria quase faliu, aí foi comprado pela dona do Leeds, o time está se estruturando. Então acho que acho não. Certamente a pior fase para alguém torcer pela Sampdoria é essa. Isso que eu tenho tatuagem na Sampdoria, tenho um escudo da Sampdoria no braço. Então para mim é bem complicado. Pode crer. Cara, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse como é que foi a criação do podcast, né? Como é que surgiu a ideia para você criar, fazer o conteúdo, enfim. Então, como eu falei, eu fiz muito pela questão do estudo. Primeiro eu pensei, vou gravar vídeos e postar no TikTok, no Instagram e no YouTube. Eu falei, eu quero perder um pouco a timidez de aparecer em vídeo e tudo mais. Só que eu pensei, cara, tá faltando alguma coisa. Aí veio a ideia, falei, por que não criar um podcast? Inclusive, tem que fazer uma menção honrosa aqui, um amigo, Lucas Latorre, ele é o chefe, o criador, o homem forte do Norwich City FC Brasil, na comunidade do Norwich no Brasil. Ele que é o coordenador, ele que criou. Um cara, um amigo meu próximo, um cara que me inspirou para tudo isso que eu faço. E eu pensei, se o Lucas tem o Canarycast dele, eu pensei, por que não criar o Topcast? Aí eu fui ali tentando funcionar na plataforma, fui ouvindo alguns podcasts dele, trocando ideia com esse amigo e tal. E eu falei, cara, bom que eu já mato 2 coelhos. Já perdi um pouco da intimidade com os vídeos, perco também em áudio. Aí eu criei. É claro que eu tento fazer coisas curtas ali, comentando brevemente sobre algum assunto mais específico. Não gosto de falar muito de especulação, prefiro, quando a coisa está concreta ali mesmo, vou e gravo um episódio ou outro. Enfim, daí foi por causa disso, por causa do estudo em si. Eu pensei, cara, para virar um bom jornalista, eu tenho que entender das plataformas. Então, para entender, eu tenho que criar. Mas que eu comece ali fazendo as coisas meio errado, uma hora eu vou acertar. Da hora. Cara, se precisar em algum momento de alguém para te ajudar ou fazer, ou gravar até mesmo um episódio especial sobre o Everton, conte comigo, viu? Porque eu não tenho tempo, né, para criar. Eu já tenho uma página do Atlético Acreano que ela já tá lá criando telha de aranha, até porque o time não joga, né? O time só joga alguns jogos no ano e não joga mais. Então, inclusive, caiu, né, para a segunda divisão, infelizmente. Quando a... Ai, meu Deus, até... É engraçado e ao mesmo tempo dolorido falar isso, né? Quando a Federação Acreana de Futebol criou, na verdade criou não, né? Trouxe de volta a segunda divisão, eu já cravei, a gente vai cair. Não tinha segunda divisão do Acreano. Na verdade tinha lá atrás, foi criada lá atrás, né? E aí alguns times desistindo de participar e tal, e agora voltou de novo a segunda divisão. Então quando eles anunciaram, eu falei, cara, eu cravei, a gente vai cair. E meus amigos falaram, não, tem time pior. Eu falei, cara, não tem time pior que o Atlético Acreano. O Atlético Acreano é um catado de jogadores. Tá passando um cara na rua, eles, pô, tu quer jogar aqui? É mais ou menos isso, entendeu? Não tem gestão, não tem nada. O time é horrível. Na verdade, não dá nem pra saber quem é o time, porque eles nem anunciam os jogadores. Então, é mal gerido que é o Atlético Acreano. Na verdade, se tornou, né, com as más administrações. Criar conteúdo pra um time desse, e detalhe, né, tô próximo do time. Tô muito próximo do time, da gestão, da minha cidade. Mas, ano que vem, vou ter que ir pro estádio, torcer pro time na segunda divisão e torcer pra ser campeão, porque só o campeão sobe. Então, quantos times na Série B do Campeonato do Acre? Cara, são três, se eu não me engano. Eu posso estar enganado, mas são 3. Porque a ideia deles é enxugar a primeira divisão, né? Porque tinha muitos times, parece, né? Tinham 10, se eu não me engano. Eram 10, mas às vezes ficava 9 porque um desistia. O Vasco desistia, às vezes o Andirá desistia, às vezes o Plácido desistia, mas ficava 9. Um grupo com 5, outro grupo com 4. Mas agora parece que virou 10. E eles querem enxugar o campeonato estadual para ter menos times e ter também a tal da competitividade, né? Eu até concordo criar uma segunda divisão, porque tem times que realmente são inferiores. Os times do interior, por exemplo, são inferiores. Então, tendo um campeonato somente para eles e tendo a coisa tipo de lutar por um título, né? Porque querendo ou não, é um acesso e um título para a galeria do time, eu acredito que seja mais interessante, né? Abre também a questão de esperar os times a focarem mais, porque não tem rebaixamento, tu não cai, então tu monta qualquer time, que foi o que o Atlético Acreano fez. Montou qualquer time para jogar como se fosse qualquer coisa, achando que ia permanecer, e não permaneceu. Caiu. Agora vai ter que montar um time pelo menos digno para jogar uma segunda divisão no estadual, que é um dos piores estaduais da região norte, e tentar subir, entendeu?
É isso, me revolta quando eu falo no assunto. Não tem como revoltar. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o Maitá? O Maitá é daí, não é? O Maitá é daqui. Ele é do interior, na verdade, né? De Porto Acre. Ah, sim, eu lembro porque no ano passado eles jogaram com o Coxa, se não me engano, foi no passado retrasado, na Copa do Brasil. Foi na Copa do Brasil. Sim. O Maitá, cara, ele é um time. Eles fizeram uma boa campanha, né? Eles têm uma boa gestão, na verdade. Eles têm uma boa gestão. Tem torcida, né? Por ser um time do interior. Então, o pessoal que mora lá, né? Praticamente é o time da cidade, né? Então, tem uma torcida bem fidedigna, assim, vendem uniformes. Talvez em outro momento a gente pode trocar ideia, falar sobre isso, e eu posso te trazer boas novas do Atlético Acreano. Quero poder falar que ele subiu, porque, cara, a situação é bem precária, assim. Porque é aquele negócio, né, cara? Tipo, não tem cobrança, não tem torcida, né, pra cobrar, assim, a ponto de. Tipo, o Rio Branco. O Rio Branco, que é o maior time do Acre, né, infelizmente falar isso, mas o Rio Branco jogou 2 amistosos e jogou mal. Cara, no outro dia o CT do Rio Branco tava pichado, tá ligado? Pedindo pra tirar a diretoria. Isso é um time com torcida, pô, tá ligado? O Atlético Acreano foi rebaixado. Não teve nada, pô. Entendeu? Tá tudo bem. Rebaixado, beleza, tranquilo. Não tem torcida, mano. Não tem, tipo, tá ligado? Não tem torcida. E assim, e a culpa não é nossa, não, tá? Não tô nem dizendo que, não tem o torcedor. Não, a gente não é culpado. Ninguém é culpado por torcer para esse time ruim, não. Mas assim, os culpados são realmente os times, pô, que não fomentam a cultura do estádio, tá ligado? A gente não tem cultura de estádio. O Acre não tem cultura de estádio, pô. Então é isso, André. Cara, muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite, de ter colado aqui. Foi muito bom te conhecer, cara. Muito bom. Tem um cara agora pra falar de Everton. Na temporada que tá prestes a começar aí, né? Quando esse episódio tá indo ao ar, a temporada já começou. Então a gente já tá sofrendo pelo Everton nessa temporada. Mas aí, o final do programa, eu sempre brinco que é o lugar de fala do convidado, é o lugar onde o convidado pode falar o que quiser, falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, né? É um bate-papo. Então, fica à vontade. Bom, primeiro eu vou agradecer a você, Jonathan. Até uma próxima vez. Para finalizar em grande estilo, Up the Tops e Forzadória, para fechar. Da hora. Até o próximo, André.